Fala galera, Laerte Viana na área, aqui do meu lado já estão vendo Alan Finpol, velho conhecido da casa. Passa por aqui sempre que Khamzat Chimaev vai entrar em ação, porque vocês já sabem, Finpol é o braço direito, um dos principais responsáveis pelo sucesso do Lobo, que no sábado, dia 19 de agosto, aliás, 16 de agosto, UFC 319, disputa o cinturão peso médio contra Dricus du Plessis. A gente vai falar sobre isso. Finpol, meu amigo, seja bem-vindo, sempre uma honra falar contigo. Laerte, obrigado. Sempre bom estar aqui com você. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade, mesmo estando nessa correria, né? Quase reta final da preparação. Mas sempre a gente consegue arrumar um tempo para fazer a nossa resenha de sempre. E eu agradeço a disponibilidade de sempre. Lembrando para a galera se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar tudo aquilo que vocês sabem que é importante para o algoritmo entender e entregar para mais pessoas. Antes de falar da luta, Finpol, quero começar com alguns temas quentes, que o pessoal tem dúvidas aqui em relação ao Chimaev. Muita gente fala que Chimaev o tempo inteiro vive muita pressão na vida como um todo, né? Dentro e fora do aspecto de luta. Como ele lida pensando nessa pressão, no sentido de é um cara que chegou com muito hype desde o começo, está invicto constantemente, desde sempre apontado como o próximo campeão, a próxima estrela. Como tudo isso mexeu com ele? Chegou um ponto de atrapalhar em algum momento toda essa badalação que ele teve? Ah, sim, cara, com certeza. Não é fácil. Eu acho que a galera que trabalha também com atletas assim, de alto nível, que vem tendo um resultado bom, uma carreira repleta de vitórias e realizações, sabe que é muito difícil. E ainda mais quando tudo acontece muito rápido. Se a gente parar para ver, o Chimaev, depois ele fez 2 lutas seguidas na Ilha da Luta, depois disso já, virou uma explosão o nome dele, né? Muito rápido, né? A virada de chave. Isso. Mas até então, hoje em dia é um pouco mais fácil, né? Devido a ele ter amadurecido, sabe? Já se tornou pai, passou dos 30. Então, quando tudo aconteceu, assim, em relação a entrar para o UFC, vencer as lutas, né? Todo o hype, era mais difícil. Até mesmo para gente que lidar com ele no dia a dia era bem difícil. Sabe? É como se fosse aquela história do cara que não estava pronto para receber assim uma bênção muito grande na vida. Às vezes o cara tem que aprender com os erros, né? Ele tem a chance de aprender ouvindo, copiando, mas outros acaba aprendendo por experiência própria. E a vida do Chimaev foi um mix entre tudo isso, né? Vou voltar nessa parte técnica e do ajuste com o Dricus du Plessis, mas antes, só nessa questão que a gente está falando sobre pressão, vida particular, bastidores. O Chimaev ele é muito próximo do Kadyrov, né? Por exemplo, que é um ditador checheno, enfim, todas as coisas que a gente sabe. Como que essa relação é vista por lá? Como é que é a relação e como que ela é vista por lá, Finpol? Ele sofre alguma pressão por isso também? Mais em relação ao resto do mundo, cara. Entendeu? Mas eu queria ver qualquer pessoa estar no lugar dele e não sentir o tipo de pressão que é. E da mesma forma, se o presidente do meu país quiser ter um contato pessoal comigo, eu não vou dizer não. Uma coisa que afeta muito o Chimaev é o fato do mundo todo generalizar. Como assim, por exemplo? Por exemplo, o presidente do país dele é visto de uma forma e as pessoas automaticamente associam todo mundo que estiver próximo dele da mesma forma que ele. Agora imagina se eu, só por exemplo, se eu fosse ser julgado e generalizado, considerado com a maneira que todo mundo vê o pessoal que vem da favela. Nunca virei as costas para ninguém. Eu continuo voltando para minha favela quando eu estou no Brasil. Eu moro no mesmo lugar que eu nasci e cresci. Os meus amigos são os mesmos caras que cresceram comigo, filhos deles, pais deles. Cada um traçou caminhos diferentes na vida, mas em momento nenhum eu virei as costas para ninguém. Por exemplo, eu tenho amigos que infelizmente optaram pela vida errada. Cada um paga teu preço, escolhe a vida que quer. E outros amigos meus policiais. Eu fui atleta, sou trabalhador, sou treinador de lutadores de jiu-jitsu, MMA. Mas agora imagina se só o fato de eu estar de volta em casa fosse motivo suficiente para que pessoas pudessem olhar para mim e generalizar. Talvez por alguém que possa estar do meu lado, entendeu? Então, eu acredito que
Isso é uma das coisas que afeta muito ele diretamente. Esse julgamento da galera, no caso? É lógico. Se o cara é visto como ditador, o que o Chimaev tem a ver com isso? Muita gente diz que, no caso, ele é como se fosse conivente, né? De tipo, pô, sabe de tudo que o cara faz e ainda assim continua andando ao lado. E envolve uma outra questão também, né? Que é o fato dessa ligação não ser tão simplória, né? Até pelo poder que esse cara tem, não dá para o Chimaev virar as costas e simplesmente falar, valeu, não quero mais, um abraço. Quero ver qualquer pessoa fazer isso. Eu quero ver. Ele poderia sofrer retaliações do próprio Kadyrov, né? Talvez sim ou talvez não, mas quem é maluco de pagar para ver? Exato. Essa é a realidade, irmão. Quem é maluco de pagar para ver? Quando você tem fica meio família, que refém, né, na situação, né? Exatamente, envolvendo família, exato. Falar é muito fácil. Falar é muito fácil. Porque... Queria ouvir a sua versão sobre isso, Fifo, porque realmente é um tema que muita gente comenta. Você ia até completar? Assim, cara, certas coisas dá para falar, outras não. Porque, uma, não diz respeito a mim, entendeu? Duas, eu vou estar me metendo na parada dos outros. E três, peixe morre pela boca. Eu não vou pagar para ver. Entendeu? Tá certíssimo, tá certíssimo. Te entendo. O Caio Borralho disse que toda essa pressão, a gente, antes de entrar no tema da luta, disse que toda essa pressão que o Chimaev vive na vida pessoal e profissional poderia fazer com que ele se aposentasse caso se torne campeão no sábado no UFC 319. Sendo bem sincero, Fifo, existe mesmo essa chance? Cara, pelo tanto que eu sei, eu acredito que não. Mas como eu sempre digo, eu respeito muito a decisão do atleta, sabe? Se o Chimaev sentir realmente que é isso que ele quer, então assim vai ser, assim seja. Ele tem todo o meu suporte. Se ele decidir continuar, defender o cinturão, mudar de categoria, ele vai ter o meu suporte também. Seja eu continuando fazendo parte do time ou não. De verdade, que se tiver caso tenha algum pensamento em parar, eu vou falar, então para. O seu feeling, Fifo, o seu feeling, não é uma opinião, não é algo que o Chimaev te falou, nada. Falando você, como um cara que convive muito ali, tem toda essa confiança. Qual que é o seu feeling de 0 a 10? Vamos colocar assim, de uma maneira mais didática, de 0 a 10. Cara, eu acho que, na minha opinião, sério, isso pessoal, eu nunca nem falei nada. Eu acho que é um milagre até ele conseguir ter chegado até onde chegou, passando tudo que passou e tá passando ainda. Quando começou toda essa especulação sobre ele aposentar ou não, a gente conversou meio rápido assim, ele falou, não, tem muita coisa ainda para conquistar, velho. Por falar em estilo de luta, qual é a leitura que você faz do estilo do Dricus du Plessis, especialmente no grappling? Dá para dizer que pelo encaixe seria, na teoria, claro, a luta mais difícil da carreira do Chimaev até agora? O Du Plessis, ele tem várias áreas que complica muito, por isso a gente tivemos que se preparar bem específico para as reações dele no chão, né? Um cara muito forte, fisicamente explosivo, tem ataque bom de guilhotina, o típico jiu-jitsu do cara forte, né? Não tem muita técnica, explosão, tentar levantar. Antes eu vi já lutas dele no KSW, que ele até fazia uma Robert guarda, da guarda fechada. Pelo que ele veio mostrando, ele é um tipo de cara que é difícil, ele não tem um jogo específico, Ele sabe? é tão estranho que se torna mais difícil ainda, né? Bem mais complicado de se preparar para um cara que é imprevisível. E sem contar que ele tem um condicionamento físico muito bom também. Existem áreas que a gente precisa levar em consideração, ter cuidado, mas também existem várias áreas ali que dá para ser explorada. Entendeu? E é ali que a gente está começando a buscar as brechas para poder, né, sair com a vitória. Tem alguma brecha que é muito exposta que vocês conseguem ver? E já completando, alguma coisa no jogo dele que para vocês consideram o maior perigo que ele poderia levar ao Khamzat? Não, é a intensidade que ele consegue colocar na luta, né? Ele consegue fazer com que os oponentes lutem no ritmo dele. Porque todo mundo fica muito tentando ler, sabe? É como se você fosse, sei lá, lutar com um cara no jiu-jitsu que é muito forte fisicamente,
não tem tanta técnica, mas esse cara tem uma vontade de vencer muito grande, o condicionamento físico muito bom, e ele, às vezes, acaba complicando o jogo de uns outros caras que é considerado assim, muito melhor do que ele, sabe? Às vezes o jogo não casa, não tem aquela sincronia, sabe? Então, eu acho que isso é um tipo de coisa que ele acaba criando devido às reações que ele tem e complica muito o jogo de outros caras. Que todo mundo, por exemplo, achava que o Adesanya fosse nocautear ele. Ou mesmo o Robert Whittaker. Exato. Ou o Darren Till. E, de alguma forma, ele deu um jeito de ir lá e vencer desses caras. Não só vencer, como de forma rápida. Eu acho que a parte mais difícil dele é achar a leitura para entender o tipo de jogo que possa encaixar. Você falou sobre a intensidade. O problema no gás do Chimaev é algo que todo mundo vem falando, né? Por conta daquele terceiro round contra o Kamaru Usman. Na academia, é algo que vocês notaram que de repente precisava de uma atenção especial, ou foi um fato isolado, ele nunca apresentou um gás preocupante, problemas de condicionamento físico? Como que é essa questão? Porque eu tenho essa dúvida, porque de fato o que a gente viu foram 5 minutos finais. De resto, a gente não viu, porque ele entra e derruba todo mundo rápido, então não tem nem como a gente ver uma luta mais prolongada. Como que é essa questão do gás do Chimaev? Não, cara, eu nunca tive, assim, nos treinos, nunca vi o Chimaev cansar. Quem já treinou com a gente sabe, ele é condicionado. Sem dizer também que a preparação para uma luta de 3 rounds é diferente do que uma luta de 5 rounds. Se você se prepara todo o teu campo para lutar com um tipo de atleta, você passa 3 meses trabalhando de uma forma e depois, na semana da luta, o oponente troca. Até mesmo para o cara que teve todo o campo, as coisas se complicam, porque existe certo tipo de coisa que já não funciona mais com o outro cara que entrou na vez do atleta que você fosse lutar. Nesse caso específico do Duplessis, a gente estava falando sobre intensidade e tudo mais. A gente sabe que o ritmo do Chimaev é frenético do início ao fim, ele entra para acabar rápido e, óbvio, chovendo molhado, o plano A vai ser levar para o chão, fazer o que ele sabe de melhor. A gente sabe disso, embora venha melhorando nas outras áreas. Colocando tudo isso na balança, Fifo, podemos esperar uma abordagem mais agressiva, mais calculada do Chimaev, porque tem toda essa questão de ser uma luta mais longa, 5 rounds, de repente esgotar as fichas logo no início, e óbvio que na hora ali pode tudo mudar, dependendo de qual caminho a luta seguir. Mas na teoria, eu sempre repito essa palavra teoria, porque na prática tudo pode mudar, né? Com um soco na cara, né? Igual tem aquela frase, existe um plano até levar um soco na cara, então isso pode mudar, mas a ideia é entrar numa abordagem mais agressiva ou mais calculada? Cara, pelo meu ponto de vista, assim, eu preferia que fosse mais calculado, sabe? Mas sem perder a intensidade, a agressividade. A essência, né? A essência, porque o que pode acontecer é que eu jamais ia falar para o Chimaev trocar a característica dele de luta. Mas isso sou eu falando, sou uma pequena parte do time, tem outros treinadores também, e tem ele também. Se eu for falar a verdade, assim é difícil de tentar decifrar como o Chimaev vai querer lutar. A gente está se preparando para cenários diferentes. Entrar da maneira que todo mundo sempre espera, entrar mais cautela e administrando, fazer uma luta mais longa, mas é claro, buscando a finalização ou terminar a luta, né, de via rápida. Você estava com o Gustafsson quando ele disputou o cinturão com o John Jones, né? A primeira vez eu só tive no campo, eu não tinha o visto para ir pro Canadá, que foi em Toronto. Mas a segunda, em 2018? Tava. Bateu na trave. Você já está preparado para ser campeão do mundo dentro do UFC, Fifo? Pô, a gente já disputou 3 vezes, né, com o Gustafsson. 2 com o John Jones. É verdade. Verdade, teve a com o Cormier, verdade, 2015. O mais engraçado é que todo mundo, a maioria da galera, né, diz que o Gustafsson venceu a primeira luta. Com o John Jones, né? 2013. A primeira, 2013. Setembro de 2013. Setembro de 2013. Eu já vivi tudo ali, né? Do lado da derrota. Mas agora, eu acho que pro time, assim, eu acho que o momento chegou. Até mesmo pro Chimaev. Porque, como eu disse, hoje ele amadureceu muito. Entendeu? Como eu disse, se tornou pai. Filho mexe com o homem, não adianta. Eu acredito que caso ele tivesse lutado pelo cinturão antes,
naquela loucura toda e tal, eu acho que ele não ia aguentar. Pelo senso de merecimento que a gente acredita, né, divino, ele não estava pronto. Se a fama, todo o privilégio que ele teve, depois se tornou uma estrela do UFC, naquela época mexeu com a cabeça dele, imagina se ele tivesse sido campeão. Então, eu acredito que Deus escreve as coisas certas por linhas tortas e o tempo dele é sempre certo. Então, se eu fosse ter uma visão assim, só por expor minha opinião, eu acredito que hoje o Chimaev está muito mais preparado para estar onde ele está do que antes, com certeza.